A paz do Senhor Jesus aos irmãos, muito alegre, mais um dia, né, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar fazendo mais um estudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje vamos estar falando sobre Esmirna, a igreja pobre que era rica. É o tema do estudo de hoje, né, irmão? O texto base aí tem Apocalipse capítulo 2, verso 8 e 11. Conselho os irmãos, posso pegar um cafezinho, a Bíblia e vamos estar meditando aí, né, irmão? O título está em Apocalipse 2, verso 8 e 11. Irmãos, eu quero convidar vocês hoje a viajar comigo em uma das igrejas mais admiráveis do Apocalipse. Irmão, uma igreja que não possuía riqueza, não possuía influência, não possuía conforto, mas possuía algo que vale mais do que tudo. Irmão? Vale mais do que tudo nesse mundo. Ela possuía a fidelidade ao Senhor Jesus. Quando estudamos as 7 igrejas do Apocalipse, percebemos algo interessante, né, irmão? Algumas igrejas recebem elogios, repreensões, outras recebem apenas repreensões, mas Esmirna está entre uma das poucas igrejas que não recebe nenhuma correção da parte de Jesus. Isso não significa que seus membros eram perfeitos. Significa que eles permaneciam fiéis mesmo em meio ao sofrimento. Mas antes de estudarmos a carta, precisamos entender a cidade, né, irmão? Porque Jesus não escolhe suas palavras por acaso. Esmirna era uma das cidades mais bonitas da Ásia Menor. Era uma cidade rica, possuía um porto importante, era um centro comercial movimentado, sua economia prosperava, sua influência era conhecida em toda a região. Mas havia uma característica que tornava Esmirna um lugar difícil para os cristãos. A cidade era extremamente fiel ao Império Romano. Os cidadãos tinham orgulho da sua lealdade a Roma. Ali, o culto ao imperador era muito forte. Os habitantes eram incentivados a declarar: César é Senhor. Para a maioria das pessoas, isso era apenas uma forma política, mas para os cristãos era impossível. Por quê? Porque ele sabia que existe apenas um Senhor. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo, né, irmão? Por causa disso, começaram a perseguições. O cristão podia ser preso, perdia negócio, perdia propriedade, era rejeitado pela sociedade. Alguns eram até presos, outros eram até mortos, irmãos. Aos olhos do mundo, os cristãos de Esmirna pareciam derrotados, mas para os olhos de Cristo eles eram vencedores. Então Jesus começa a sua carta escrevendo assim, né? E observe como se apresenta, irmão. Ele diz assim, ó, essas coisas diz o primeiro e o último, o que teve morto e tornou a viver. Amém, irmão? Isso é maravilhoso. Antes de falar sobre o sofrimento da igreja de Jesus, Jesus fala primeiro sobre si mesmo. Entendeu? Ele lembra sua morte, lembra sua ressurreição, lembra sua vitória, porque aqueles irmãos estavam enfrentando a possibilidade da morte, irmão. Então Cristo está dizendo: eu já passei pela morte, eu já venci a morte e vocês também vencerão. Que consolo extraordinário, né, irmão? Esse consolo serve para nós nos dias de hoje, né, irmão? O Salvador que fala com eles não é alguém distante, é alguém que conhece a dor, conhece a rejeição, conhece a perseguição, é alguém que conhece o sofrimento, né, irmão? Porque o próprio Jesus sofreu, foi rejeitado, foi humilhado, foi condenado e foi crucificado, né, irmão? E por isso ele pode consolar aqueles que sofrem por sua causa. Então Jesus faz uma declaração impressionante. Ele diz assim, ó, conheço a tua tribulação. Agora parem por um instante, irmão. E pensa, que palavra maravilhosa, né, irmão? Jesus conhece, ele conhece as nossas lágrimas, ele conhece a lágrima daquela igreja, né, irmão? Ele conhece os nossos medos, ele conhece os medos daquela igreja, ele conhece as perdas, conhece as lutas. Nenhum sofrimento daqueles irmãos passava desapercebido diante dos olhos do Senhor, né, irmão? Talvez existisse cristãos que haviam perdido tudo. Talvez existisse pais preocupados com seus filhos. Talvez existiam irmãos presos. Mas Cristo conhecia cada detalhe. E continua conhecendo os detalhes da vida dos seus servos até hoje, né, irmão? Então Jesus diz algo surpreendente. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que contraste extraordinário, né, irmão? O mundo dizia, vocês são pobres. Jesus dizia, vocês são ricos. O mundo via contas vazias, mas Jesus via tesouros eternos, né, irmão? Jesus via fidelidade, o mundo via derrota. Jesus via vitória,
Entendeu, irmão? Por mais que o mundo vê se você nos vê como, podemos dizer assim, nos vê como derrotado, Jesus está dizendo pra gente hoje: você sofre, passa por isso, passa por aquilo, mas eu vejo vocês como vitorioso. Por quê? Porque está em Jesus. Isso nos ensina uma verdade poderosa, né, irmão? Nem sempre a avaliação do mundo é a avaliação de Deus. Vivemos numa geração que mede sucesso por dinheiro, por posição, por influência, por bens materiais, mas Cristo mede riqueza de outra maneira. Para Jesus, a verdadeira riqueza está em pertencer a Ele. Uma pessoa pode possuir milhões e ser espiritualmente pobre, né, irmão? Foi exatamente o caso de Laodiceia. Mas uma pessoa pode não possuir quase nada neste mundo e ainda assim ser rica diante de Deus. Foi assim o que aconteceu, tipo, o caso de Esmirna. Então Jesus continua e ele fala sobre aqueles que perseguiam a igreja, pessoas que afirmavam servir a Deus, mas estavam lutando contra o povo de Deus. Então, vem uma das frases mais encorajadoras de toda a carta, né, irmão? Nada temas das coisas que há de sofrer. Vou repetir isso aqui, irmão. Nada temas por causa das coisas que há de sofrer. Agora observe isso aqui. Jesus não promete que o sofrimento acabará imediatamente. Ele não promete que a perseguição desaparecerá. Ele não promete conforto. Ele promete sua presença. Isso faz toda a diferença, porque a esperança do cristão nunca esteve na ausência de problemas, né, irmão? A esperança do cristão está na presença de Cristo. Então, Jesus faz um alerta e alguns daqueles seriam presos. Alguns enfrentariam tribulações, algumas perseguição continuaria, né, irmão? Mas logo depois vem uma das promessas como posso dizer, mais linda das escrituras, né, irmão? Ser fiel à morte e dar-lhe-eis a coroa da vida. Amém, irmão? Vou repetir: ser fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida. Imagina aqueles irmãos ouvindo essa palavra, né, irmão? Talvez alguns realmente fossem mortos por causa do evangelho, mas Jesus está dizendo: mesmo que tirem sua vida, não poderia tirar sua coroa. Que promessa maravilhosa, né, irmão? Os perseguidores podiam tirar casas, podiam tirar empregos, podiam tirar propriedade, mas não podia tirar aquilo que Cristo havia preparado para os seus filhos, porque a verdadeira vitória não estava na vida, a verdadeira vitória estava em Cristo Jesus. E aqui chegamos ao centro da mensagem, né, irmão? Porque a história de Esmirna não é apenas sobre sofrimento, é sobre Jesus. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. Jesus é aquele que vê a lágrima dos seus servos. Jesus é aquele que fortalece os perseguidos. E quando olhamos para toda a Bíblia, percebemos algo mais profundo. A igreja de Esmirna estava andando nos passos do próprio Senhor Jesus, porque o caminho do Mestre passou pela cruz antes da glória. Aleluia, irmão. E muitas vezes o caminho dos discípulos também passa pelo sofrimento antes da recompensa. Mas a diferença é que Cristo já venceu. E porque ele venceu, aqueles que pertencem a ele também vencerão. É por isso que a carta termina dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, irmão? Que esperança para todos nós, né, irmão? Não só para aquela igreja, mas para todos nós, né, irmão? A primeira morte pode alcançar o corpo, mas a segunda morte não pode tocar aqueles que pertencem a Jesus. Porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno, Cristo venceu a sepultura, né, irmão? E todos aqueles que estão nele participam dessa vitória. Por isso, quando terminamos de estudar Esmirna, aprendemos uma lição que o mundo jamais entenderá. A verdadeira riqueza não é aquilo que temos. A verdadeira riqueza é aquele a quem pertencemos. E aqueles irmãos pertenciam a Cristo. Por isso eram ricos, mesmo sendo pobres. Por isso era forte, mesmo sendo perseguido. Por isso que ele era vencedor, mesmo sofrendo, porque sua riqueza estava em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que palavra, que estudo maravilhoso, né, irmão?
maravilhoso entender um pouquinho, né, irmão, dos nossos antepassados, que Jesus preparou lá atrás e nós podemos estar vivenciando hoje, aprendendo um pouquinho mais de sua palavra nos dias de hoje, né, irmãos? Irmãos, a carta da igreja de Esmirna nos ensina que Deus nem sempre nos livra dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos que passamos aqui nesse mundo, né, irmão? Mas sempre caminha com eles dentro do sofrimento, né, irmão? Pode estar passando por qualquer situação, mas Ele está conosco, né, irmão? Cristo não prometeu vida sem tribulação, né? Mas prometeu sua presença, aleluia, né, irmão? Prometeu sua graça, prometeu sua vitória. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez enfrenta perdas, talvez enfrenta lutas que ninguém conhece. Lembre-se do que Jesus disse à igreja de Esmirna, irmão. Grave isso aqui. Conheço a tua tribulação. Deus está falando para mim e para você hoje, né, irmão? Ele conhece a nossa tribulação, né, irmão? Por mais que esteja passando por dificuldade, por perda, por luta, Ele conhece a nossa tribulação. Cristo conhece a nossa dor, Cristo conhece as nossas lágrimas, né, irmão? Cristo conhece nossas batalhas. E mesmo que o mesmo Jesus que fortaleceu aquela igreja, continua fortalecendo o seu povo hoje. Porque nossa esperança não está na riqueza desse mundo. Nossa esperança está naquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, né, irmão? E se permanecemos fiéis a Ele, descobriremos que a maior riqueza que existe não está nessa terra, né, irmão? Está em Cristo, amém, irmão? Agora, se você gostou desse estudo, se ele edificou sua vida, escreve aí no canal, irmão, e compartilha aí com alguém aí que precisa ouvir a mensagem do Senhor Jesus, né, irmão? E até o próximo vídeo aí. Que Deus abençoe grandemente aí, irmão. Deus abençoe. Fica na paz.